Hoje eu vou falar sobre o queridinho de muita gente, mas cuidado, minha opinião não é tão favorável ao esse ETF que eu vou analisar hoje. E o ETF de hoje é o QLBR11. Ele tem 37 ativos na carteira, um patrimônio líquido de 83 milhões, uma taxa de administração global de 0,50% ao ano, rebalanceamento trimestral, sem exposição cambial, e ele aluga as ações que tem em custódia. E o índice de referência é o Market Vector Brasil Multifactor Quality. Tem imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital, o formador de mercado é o BTG Pactual, a data de início foi mês 10 de 2025, então daqui 2 meses faz um ano desse ETF, bem recente. Liquidação D+2, como todo ETF de ações. E o índice desse ETF é um pouco diferente, então eu vou dar uma destrinchada melhor nele aqui agora. Para começar, ele pega todas as ações listadas na Bolsa Brasileira e ele já tem uns critérios para eliminar algumas. Free float de 10% no mínimo, valor de mercado desse free float de 50 milhões de dólares, liquidez de 500 mil dólares diárias ou 200 mil ações negociadas nos últimos 6 meses. As empresas que passam continuam para avaliação e algumas já ficam por ali mesmo. Depois desse filtro inicial, o índice tem um critério de pontuação baseado em 3 pilares, que são eficiência, lucratividade e alavancagem. Eu vou destrinchar um pouquinho mais do que é avaliado em cada um, mas sem deixar técnico, eu só vou falar rápido aqui. Na eficiência eles olham a margem bruta, o EBITDA e a margem líquida. Na lucratividade é olhado o ROI, ROA, ROIC e CARG dos últimos 3 anos. E na alavancagem eles olham o patrimônio líquido dividido pelo EBITDA, a dívida dividido pelo capital e o índice de liquidez corrente. Depois desses 3 pilares avaliados, gera uma nota para cada empresa e eles colocam numa mediana. Da média da mediana para baixo é eliminada, só fica da metade para cima. E dentro dessa metade não são todas que vão entrar dentro do ETF ainda, ou dentro do índice. Ele só entra dentro do índice as empresas que estão com preço sobre lucro abaixo da sua própria média. Então dessa média superior, das melhores notas, só quem está barata entra dentro do índice e que vai entrar dentro do ETF também. E ainda tem o critério de ponderação dessas empresas que passaram por toda essa avaliação. Capitalização de mercado ajustada pela liquidez. Quanto maior é a empresa, mais participação ela vai ter dentro do índice. E o segundo é a volatilidade. Só que quanto menor for a volatilidade da empresa, maior é a participação dela dentro do índice. E nenhuma empresa pode pesar mais do que 8,75% dentro do índice. Agora que você sabe um pouco mais dos critérios, como que a empresa é avaliada, se ela entra ou não, aqui estão as principais empresas. Você pode ver que nenhuma tem peso acima de 8%, porque não pode ter. E essas são as principais empresas. Eu acho interessante que tem 2 BDRs aqui dentro. Eu acho que todo ETF brasileiro deveria aceitar BDRs de ações brasileiras que estão listadas lá fora. E você pode ver que é bem diversificado e as maiores empresas brasileiras, elas nem entram aqui. Não tem Petrobras, não tem Vale. Elas estão de fora porque provavelmente elas estão avaliadas como estando caras. E aqui a gente tem a composição setorial, o consumo cíclico 32%, esse é um perigo desse ETF ou desse índice, mas já eu falo mais sobre isso. O serviço financeiro tem 27%, e o utilities tem 10%, que é o serviço que mais rendeu aqui no Brasil. O Brasil é um país de crises, né? Ele vai de crise em crise. Então, talvez a gente não consiga tirar o melhor proveito desse índice. Eu tenho minhas dúvidas. Eu gosto dele, acho bem interessante, o jeito que ele foi construído é muito bom, mas o Brasil é o problema. O Brasil é de crise em crise e, historicamente, no Brasil, as empresas de utilidade bancária são as que mais performam. Então, talvez esse índice não consiga um desempenho tão bem na nossa bolsa, porque o Brasil não é um país que favoreça empresas pequenas e médias. Mas eu vou lembrar vocês, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, esse índice ele pode mudar o desempenho dele daqui para frente, ainda mais se a Selic baixar e baixar bastante. E daí a gente vai ver as small caps e mid caps ganhando espaço e se destacando, e daí pode vir uma valorização bem grande nele. Então, se você quer e você acredita nessa metodologia, o momento de investir é hoje, que ele está andando de lado. Porque quando essa taxa de juros baixar e essas ações tiverem oportunidades para se destacar, aí o índice pode andar e você já vai estar investido. Porque esperar isso acontecer não vale a pena. Você tem que investir na metodologia hoje, acreditando que no futuro ela vai dar resultados. E a minha opinião é exatamente essa. O índice não é ruim, ele é bom, mas o momento não ajudou em nada esse índice. Ele está desde o começo pegando taxa de juros caras, as small caps e mid caps estão apanhando, então o timing da criação dele não foi bom, por isso que ele tem performado tão ruim
na minha opinião. Então, assim, não dá para acreditar que esse ETF vai conseguir uma rentabilidade tão grande por longo prazo no Brasil. Então, eu prefiro ser mais conservador e colocar esse ETF com outros ETFs que já demonstram, que já historicamente nos demonstraram que conseguem entregar rentabilidade no Brasil, que é um país de crises, é um país de taxa de juros alta. Então, na minha carteira, eu tenho ele, mas eu mesclo com outros ETFs que conseguem entregar rentabilidade mesmo com taxa de juros altas. Isso que é a minha metodologia. Eu penso nele mais como um ETF de small caps, um ETF de crescimento, que quando a taxa de juros cai, esse ETF cresce. É nesses momentos que eu penso que esse ETF vai se destacar. Mas o Brasil, esses momentos são bem curtos, então a gente tem que saber bem dosar isso para não se frustrar com ele na carteira. E depois de tudo isso, eu espero ter feito você entender um pouco mais sobre o índice e o ETF QLBR11. Se eu conseguir, deixa o like, se inscreva no canal. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um conteúdo educacional. E comenta para mim, você acredita que no longo prazo o QLBR11 vai performar melhor que o IDIV? Deixa aqui nos comentários e vamos conversar um pouquinho. Obrigado por assistir, meu amigo. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!